Boa noite a todos. O meu nome é Carlos Vicente. Eu curso licenciatura em História pela Unipar, Polo de São Paulo, Vila Mariana. E eu estou aqui hoje para falar de um tema extremamente interessante, que é a utilização das competências socioemocionais na educação. A gente pode dizer que por séculos a visão ocidental de mundo foi baseada em conceitos platônicos, aristotélicos, cartesianos, que consistiram numa visão dualista, de extremos opostos, excessivamente racionalista, mecanizada, atomizada, ou seja, separando o conhecimento e os objetos de conhecimento por setores separados e independentes entre si, né, que eram analisados por partes para chegar ao todo e não o contrário. O que é muito diferente, por exemplo, da visão oriental de mundo, que sempre se caracterizou por uma visão mais holística, mais totalizante, sistêmica, né? Inclusive no campo da educação, de integração de todas as áreas e todos os aspectos do ser humano e da relação deste com o seu entorno, né? Desde a sociedade local até o cosmos como um todo. Bom, é claro que isso teve impactos ao longo dos anos, levando a uma educação excessivamente tradicional, baseada no aspecto puramente conteudista, de aulas meramente expositivas, e isso teve algumas consequências. Por exemplo, nas últimas 5 décadas, foi possível notar o aumento de índices de insatisfação, de apatia no ambiente escolar, de violência no ambiente escolar e fora do ambiente da escola, perpetuado, né, pelos jovens. Uh, e o que nós observamos é a necessidade de abordar esses aspectos, que nós poderíamos chamar, entre aspas, de mais humanos, não é? Que envolvem esses aspectos emocionais, psicológicos, relacionais. Então, por exemplo, a partir dos anos 80, nós temos um psicólogo pesquisador da Universidade de Harvard, chamado Howard Gardner, que apresenta a famosa teoria das inteligências múltiplas. Essa teoria justamente vem criticar a visão tradicional de inteligência, que costumava ser medida pelo teste de QI, o quociente de inteligência, que é desenvolvido a partir do início do século XX pelo Alfred Binet e desenvolvido mais pela Universidade de Stanford mais tarde. Então, o Gardner diz que esse teste, de forma muito limitada, aliás, analisa apenas o que seria a inteligência linguístico-verbal e a inteligência lógico-matemática. Quando ele apresenta que o ser humano pode ter também uma inteligência sinestésico-corporal, uma inteligência visual-espacial, uma inteligência musical, uma inteligência intrapessoal, uma inteligência interpessoal, dentre outras. Aspectos negligenciados nas crianças e jovens, não devidamente estimulados e sequer identificados. A pessoa pode passar uma vida toda com uma pecha de incompetente, de não inteligente o suficiente, apenas por não demonstrar certas características que se enquadram num certo tipo de teste, né? Nós temos nos anos 90 um outro psicólogo que obtém o seu doutorado na Universidade de Harvard e se torna um importante jornalista científico, aliás, professor Daniel C. Goleman, que foca nisso que o Gardner chamava de inteligência intra e interpessoal, e ele rebatiza isso de inteligência emocional. Esse, aliás, é o nome do seu famoso livro, né? Inteligência Emocional. E ele passa a observar, com pesquisas feitas com alunos ao longo dos anos, inclusive alguns brilhantes do ponto de vista técnico e teórico, mas que por não terem certas competências socioemocionais, de inteligência emocional, como ele diz, não é? Como a empatia, a cooperação, o autocontrole emocional e etc., não obtém o sucesso pessoal e profissional esperado, enquanto que outros,
talvez não tão brilhantes tecnicamente falando, mas portadores de mais inteligência emocional, tiveram uma vida mais satisfatória do ponto de vista pessoal e profissional. Nós temos também no relatório da Unesco sobre a educação para o século XXI uma proposta baseada em 4 pilares básicos: o aprender a aprender, também chamado aprender a conhecer, que nós já abordamos aqui num vídeo anterior, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. O nosso foco hoje é justamente esse último, aprender a ser. E aprender a ser envolve as competências socioemocionais. Essas competências já estão presentes na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E justamente porque se viu a necessidade de que os nossos jovens tenham um desenvolvimento disto em sua personalidade, em seu comportamento, porque isso já é considerado indispensável para o profissional da nova sociedade. A questão é, como poderíamos aplicar isso na prática? Como um educador pode conduzir esse processo? Especialistas na área trazem várias ideias, por exemplo, da aprendizagem mediante projetos, que é muito utilizada em ciências naturais. Por exemplo, numa pesquisa de campo feita pelos próprios alunos em matérias como geografia, história ou biologia. E temos também, por exemplo, as rodas de conversa. É essa última técnica que eu pessoalmente utilizei com alunos. Eu basicamente ensino na área do direito e da ética e cidadania para alunos do ensino técnico e médio. E eu utilizei, por exemplo, essas rodas de conversa abandonando aquele layout tradicional da sala de aula, de carteiras enfileiradas na direção do professor, num modo mais igualitário, equânime, né, podemos dizer, onde todos podem se ver e dar a sua opinião, e nós debatemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos promulgada pela ONU em 1948. Estudamos todos os seus 30 artigos, relacionados ao artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988, o qual, em parte, deriva da própria declaração, e os alunos tiveram a oportunidade, além de tirar as suas dúvidas sobre a matéria, de trazer as suas observações práticas, de quando observaram a aplicação correta ou desrespeito aos direitos humanos, em situações que eles mesmos vivenciaram, ou seus parentes ou amigos próximos. Também utilizei as rodas numa aula de ética, em que depois de aprender as principais correntes do pensamento filosófico da ética, as teorias de Platão, de Aristóteles, dos epicureus, dos estoicos, do sistema judaico-cristão, da filosofia oriental, da ética formal de Kant, do utilitarismo ético de Maquiavel, de Stuart Mill, até o relativismo moral da pós-modernidade, os alunos tiveram a oportunidade de identificar neles mesmos qual era a ética que eles seguiam, qual era a ética que o seu grupo social parecia seguir. E depois ainda fizeram um trabalho em grupo, fazendo análise ética de um filme. Assistindo filmes e também séries de TV, eles então passaram a identificar qual era a conduta ética dos personagens daquela obra. E num outro contexto, tratando do projeto de vida, agora também muito utilizado nas escolas no ensino médio, utilizei com eles alguns conceitos básicos de marketing, como a análise SWOT, para que eles analisassem seus pontos fortes, seus pontos fracos, as oportunidades e ameaças que poderiam enfrentar no mundo lá fora e no mercado de trabalho, conceitos básicos de marketing pessoal, como construí-lo, como falar em público, entrevistas de emprego simuladas. Passei para eles também alguns conceitos básicos da área da psicologia, teorias de Freud, de Jung, de Carl Rogers, de Maslow e do próprio Gardner, aqui já mencionado, para que eles também pudessem se autoavaliar e pensar a sua própria vida, suas próprias reações a algumas circunstâncias da vida. E o que nós tivemos foi um feedback extremamente positivo, que outros professores também perceberam. Alunos muito mais entusiasmados e centrados nas matérias,
e pensando mais criticamente sobre algumas coisas que faziam, que falavam, em como agiam, né? Alguns alunos até se emocionaram perante esses conteúdos, porque muitas coisas que não haviam pensado sobre a sua vida agora passaram a pensar, não é? Então, concluindo, trabalhar com competências socioemocionais, além de ser imprescindível para a formação humana, é extremamente gratificante e importante para o educador. Importante para o educador, importante para os educandos, para a instituição de ensino como um todo e para a sociedade do futuro que nós queremos. Era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Obrigado pela atenção. Até!